que bem-vindos ao episódio especialicíssimo com uma pessoa que eu amo, uma mulher que me inspira, um perfil que eu sigo há muito tempo e eu jamais deixaria de seguir. Hoje, aqui no Perfis Podcast, vamos receber com muita honra essa mulher que rompeu muitas tendências. E agora quem dita as próprias tendências e as nossas é ela. Reis Rodrigues! Só eu aplaudo porque estou sozinha, mas ouçam esse estádio inteiro aplaudindo esta mulher maravilhosa que eu amo. Seja bem-vinda. Agora é a hora que eu vou embora. Tchau. Obrigada, gente. Eu agradeço muito. Bom, Reis, a gente pesquisou muito sobre a sua história, porque nos inspira. A gente tem uma relação entre a Agência FIS e você também, de muitos negócios, do seu profissionalismo, da sua criatividade. Conta pra gente um pouco como que foi a sua trajetória profissional. Quando que você começou, aonde você começou, e como que você chegou a se tornar essa grande influenciadora? Bom, eu comecei há muito tempo atrás, em 2017, quando um rapaz, chamado Thiago Mendonça, me contrata para trabalhar na loja dele, ali na Bela Sintra. Eu que achava que a Oscar Freire era só um nome inventado de Monopoly, do jogo Monopoly, sabe? E eu conheço esse novo mundo e aí vou trabalhar lá. E ele me ensina tudo sobre vendas. Eu era uma vendedora de loja que vendia roupa de festa e roupa casual. Ele tinha de tudo, né? Se pudesse vender a mãe dele, ele vendia também. Passou algum tempo, eu tinha aprendido tudo que uma vendedora pode aprender, né? Assim, como cativar seu cliente, como continuar com o seu cliente ali voltando para a loja. Só que cada vez estava mais difícil encontrar alguma coisa que prendesse ou que chamasse mais a atenção dessa minha cliente. E foi aí que eu comecei a gravar vídeos, assim, bem despretensiosamente para a internet e para elas, né? No meu perfil, a maioria das pessoas que me seguiam eram minhas clientes, então eu comecei a gravar vídeos pequenininhos, curtinhos, fazendo as minhas transições imaginárias. Se você pegar algum vídeo meu, um começo, você vai falar assim, meu Deus, não tinha como dar certo. Mas deu super certo, e aí isso evoluiu, né? Veio a pandemia, eu achei que meu mundo tinha acabado, porque a loja, infelizmente, fechou, então eu fiquei num momento muito triste da minha vida, acho que todo mundo ficou, né? Mas pra mim ali era como se fosse o ponto mais alto que eu pudesse... A voz já começa... Era o ponto mais alto que eu podia chegar, sabe? Esses 3 anos e tudo que eu passei, né? Eu fazia faculdade de ciências sociais juntos, então trabalhar e estudar era uma coisa, e eu morava longe, então lidar com tudo isso era meio complicado. E aí, quando a pandemia chegou, eu achei que ali era o máximo e que eu devia fazer outra coisa da minha vida, e eu tentei fazer, mas o Thiago não deixou. Ele falou assim, não, você tá doida, 3 anos... insistindo em você, né, trabalhando para que você se tornasse a mulher que você queria, né, quando chegou aqui, viajasse para Paris, tivesse todos os seus sonhos realizados, você não vai parar. E aí ele falou assim, uma coisa que você gosta de fazer é vídeo, trabalhar com a internet, vamos nesse tempo, né, nesses 15 dias que tudo vai melhorar. Vai melhorar depois. A gente começa a produzir alguns vídeos meus e seus e a gente vê no que dá. Passaram-se 15 dias, se transformou em... Um mês, 3 meses e nada melhorava. E aí eu comecei a trabalhar numa agência, né? E lá eu comecei a entender como é que funcionava esse mercado, assim. Eu tinha gostar de fazer vídeos, mas eu não sabia como é que funcionava. E eu, né, no Mood Assistente, fui entendendo, fui conhecendo outras pessoas. E nesse meio tempo surgiu o convite para trabalhar na Isabel Marant, que a princípio eu neguei. Eu falei que eu nunca mais ia voltar para o varejo, porque se trabalhar tanto gerou no fechamento do meu maior sonho, que se tornou a loja, eu não ia para outro lugar, fazer a mesma coisa e me frustrar. E aí o Thiago, mais uma vez, falou assim, olha,
você tá doida? Vai sim pra Isabel. E aí eu fui pra Isabel, comecei de novo, peguei todos os conhecimentos que eu tinha da loja e coloquei na Isabel. E aí foi onde eu me destaquei como vendedora. E lá eu conheci a Nath, que eu não posso, né? Ela faz parte da minha história. E ela... Nativosa. Nativosa. E ela perguntou se eu queria, né? A primeira coisa que eu falei com ela foi: oi, tudo bem? Eu sou a Reis, eu que vou cuidar de você. Se precisar de alguma coisa, me pede. Eu amei, eu amo, né? Eu já conhecia, eu amo seu trabalho, não sei o que. E a primeira coisa que ela me responde é: nossa, você é muito bonita. Você quer fazer um conteúdo pra NV? E foi a primeira vez, eu já fazia alguns conteúdos assim, meio pequenos. Mas foi a primeira vez que uma marca relevante me parou e me pagou e fez tudo certinho, sabe? Tudo que eu falei assim que eu queria fazer, ela falou, tá bom. E deu super certo. Depois de lá, eu não parei mais. Trabalhei na NK, que é o meu amorzinho lá, onde eu aprendi que além das vendas existe um cuidado muito maior e um olhar muito brilhante, né? Assim, eu digo que a NK foi assim um momento de lapidação para a pessoa que eu estava me tornando, né? Aliás, a gente se torna até morrer, a gente está se tornando alguém, mas ali foi como se fosse afinando o meu olhar, sabe? Para as coisas, né? Você diz até na parte mais estética também? Na estética, em produto, em tudo. Assim, a NK realmente, se algum lugar para trabalhar, NK. Não é Jabá. Que bom. E depois disso, eu tive que parar, né? Porque eu já vinha desde 2017 com uma rotina incansável, né? De você trabalhar numa loja longe da sua casa, depois ir para a faculdade e à noite chegar à meia-noite em casa e começar tudo de novo. E que horas que você entrava no trabalho? Eu entrava às 10. Então você dormia super pouco. Pouquíssimo. Eu morava num lugar chamado São Mateus. São Mateus. Zona Leste. Então, basicamente 2 horas de condução, ônibus, transporte, todo dia. Então, e eu ainda chegava cedo, porque eu queria chegar cedo para arrumar a loja, para olhar o estoque, para tudo que toda vendedora faz eu fazia, assim, sabe, perfeitamente, para que isso me ajudasse na venda. Esses dias eu tava até rindo, porque nessa época eu tava lendo um livro chamado Milagre do Amanhã, que falava Milagre da Manhã, que você tinha que acordar um pouco 5 mais da cedo. manhã. E eu fazia isso, eu acordava 5 horas da manhã. Eu falei assim, gente, que louca! 2 horas no transporte público. Mas você sabe lendo esse livro. Que louca! Acordar 5 horas da manhã, você vai dormir quando, querida? Mas você já fazia isso praticamente. Mas hoje eu leria, hoje daria pra fazer, mas naquela época eu fiz sem ter muita consciência. Porque a gente era mais jovem, daí a gente arrisca mais. Eu tô lendo um livro muito legal também, que é sobre isso, o quanto a inteligência do jovem é mais criativa e avassaladora em relação à energia, e a inteligência das pessoas mais velhas começa a ser mais cristalizada, então é a experiência, é aquela inteligência que você sabe que o que vale a pena na vida não é comprável, não é palpável. Então, é o amor, a amizade, a alegria, enfim. Eu acho que é um pouco isso. Você arrisca tudo quando você é novo, né? Você fala, vambora. Não tem o que me prenda muito. Reis, me fala uma coisa. Você passou a entrar na carreira do marketing de influência, você se tornou uma grande influenciadora, mas no fundo você já era uma grande influenciadora naquele nicho que você tinha do dia a dia com as suas clientes, nas marcas que você trabalhava. E aí a gente pesquisou que tem uma história muito legal sobre Paris. Ui! O que era esse sonho? E o que Paris significa e ressignificou a sua vida? Cara, Paris, pra mim, eu lembro a primeira vez que eu falei assim, não, eu decidi que eu vou a Paris, qualquer momento da minha vida vai acontecer. Foi no 3º ano do ensino médio, que uma professora minha de inglês entrou na sala e ela contou a experiência dela indo para essa cidade. E eu falei assim, não, ela foi, eu acho que eu vou também. E aí eu fiz um cofrinho que, na época, eu cheguei a trabalhar na feira, então todo o dinheiro eu juntava ali
naquele cofrinho na esperança, aí depois teve que quebrar o cofrinho porque teve uma emergência. E aí, quando eu entrei nessa loja, a primeira coisa que eu falei pro Thiago, inclusive, ele falou assim que só me contratou por isso, a gente tem isso em comum, foi porque eu falei nessa vontade que eu queria ir a Paris e, assim, ele queria muito que isso se tornasse real. E Paris, pra mim, eu não sei de onde vem. Eu acho que vidas passadas, eu fui uma francesinha. Inclusive, eu morro de dar risada porque as pessoas compram essa ideia. Inclusive, já saiu um site, a francesa que voltou. Ah, você tá brincando. Juro pra você. Não, eu quero esse link. A francesa que voltou pra sua terra pra assistir o desfile da Isabel. Pra sua terra, maravilhoso. Eu amei. Eu falei assim, pode colocar Pode isso, falar. mas pode falar. Ele, ai, mas você não é de lá? Eu falei, não. Não, sou. Eu falo estranho, mas é porque eu sou daqui do Brasil mesmo. Mas Paris, começou nesse poder, sabe? Nesse momento, no terceiro ano, que eu falei assim, não, eu posso, eu acho. Eu penso que eu posso. E era seu primeiro objetivo de realização financeira, digamos? Era meu primeiro objetivo de realização financeira. Ir pra lá. E, assim, foi bizarro, que a primeira vez quando eu comprei, eu contei pros meus amigos, né? Porque, assim, além de sonhadora, eu sou uma sonhadora irritante. Então, eu não vou só sonhar, eu vou falar assim, Beta, eu vou pra Paris. Aí você vai falar, tá bom, Reis. Aí você vai achar que... Sabe aquela... Obviamente, você tem filho. Sabe aquele filho que Tá fala assim, chegando. mãe, tá chegando. Mãe, não, ou melhor, mãe, eu queria um carrinho. Aí você fala assim, ai, filho, depois a gente compra. Mas, mãe, queria muito carrinho. Mãe, mas e o carrinho? Meu amigo tem um carrinho? Eu sou esse tipo de pessoa. É o The Secret, quase. É, quase. Quanto mais você verbaliza, obviamente, ficando sentada em casa não vai Não adiantar. vai. Mas eu tenho essa coisa de insistir, falar bastante. E aí, quando eu comprei, consegui, né, tudo. E aí eu falei para os meus amigos, eles falaram assim, mentira. E aí se tornou meu grande sonho, assim, sabe, realizado. E eu cheguei lá e parecia que eu já era... Parisiense, francesa. De lá, francesa. Ah, por isso que o site escreveu sobre isso. A francesa voltou. E aí, Paris, né? Depois de tudo isso, ele, em 2023, mais um sonho realizado. Aí eu tô esperando o final agora, a parte 2, pra realizar mais um, mas vou deixar... Você como empresária de sucesso, porque você é uma empresa, né? Eu sempre falo isso. Isso foi difícil aprender. Até hoje. Mas eu tenho algumas... não é teoria, mas eu acredito muito que se na escola, desde a pública, particular, não importa, nós tivéssemos educação financeira e sexual, mas principalmente educação financeira, a vida de todo mundo ia ser muito melhor, porque a gente ia ser muito mais consciente em relação a gastos, né? Como que a Reis, empresária, quando se deu conta, óbvio, mas antes até de você se dar conta, você fazia, tipo, a listinha de objetivos, onde você queria seguir, quando você não alcançava? Por exemplo, você contou que você quebrou o cofrinho numa emergência. Quão foi dolorido isso? Ou, não, eu sou desapegada. Entende o que eu quero dizer? Sim. Eu, às vezes, passo por coisas e eu meio que... Isso eu trato na terapia, né? Dou risada, assim. Meio que eu finjo que não tá acontecendo, sabe? Uhum. Porque, assim, quando eu paro... Eu sou escorpiana, esqueci de falar isso. Quando eu paro pra realmente concentrar a minha emoção, eu vou muito fundo. Eu vou bem fundo, lá no... Nas profundezas! Lá nas profundezas eu tô lá. Então, assim, quando eu tive que quebrar esse cofrinho na emergência, eu não pensei muito nisso. Eu pensei que eu precisava resolver. E eu, antes de, né, ter a consciência que eu era uma empresária, eu sempre tive o Ti, que acabou sendo de meu chefe. O jogo virou, eu virei a chefe dele. Aí hoje a gente faz uma coisa mais de sócios, né? E aí vai crescendo, aí daqui a pouco a gente cria outra coisa, entendeu? Mas eu sempre tive... Na minha escola, eu aprendi a sonhar, entendeu? Porque eu fazia tanta coisa. Teatro, dança, música... Tudo que você imaginar, eu já fiz. Tudo. Qualquer coisa. Você é uma senhora de 29? 24.
Você tem 24. Tenho. Por que você falou? Por que eu achei que era 29? No último Fiz & Co você não tinha 29? Não, Você tem 24 tenho anos. 24 anos. É impressionante. Mas eu tenho 64 de cabeça. Ah, não. Eu acho que não é nem só... Eu acho De que de espírito, experiência. melhor de de espírito. Hoje, então. Não, é porque me impressiona muito, desde que eu te conheci, a sua sabedoria, a sua calma. Por mais que por dentro você esteja em ebulição, sabe? Porque é óbvio que a gente fica em ebulição, né? Ninguém é 100% do tempo calmo. Mas você tem uma experiência de vida que encanta e inspira as pessoas por você... eu nunca te vi se vitimizando, por exemplo. Uhum. Eu nunca te vi se colocando para baixo. Eu nunca te vi... Por isso que eu te perguntei dos seus objetivos. Quais são os próximos? Ou, sei lá, eu tenho a tendência de não falar meus objetivos, né? Eu deixo... Não, eu fui falar que eu ia me formar no Instagram. Você vai se Pegou formar? DP. Você vai se formar? Eu não vou. Não pode contar. Hoje eu postei de manhã. Olhos abertos e boca fechada. Mas eu tenho essa tendência de falar também. E daí não dá certo. Falou, ai, meu Deus. E eu amei, porque o engajamento subiu, assim, de uma maneira. Eu falei assim, gente, vocês gostam de desgraça. Não é possível. Cara, que eu tava com o vestido da formatura. Eu falei, gente, eu vou com esse vestido da formatura. Eu tava toda me achando. Aí, no outro dia, eu mandei um e-mail pra Unifesp. Falei assim, Unifesp, vou me formar. E a Unifesp falou, vai não, querida. Falta uma matéria. E aí, essa matéria que todos os anos, quero frisar bem isso, todos os anos, era oferecida no segundo semestre. Neste ano, vou fazer olhando para ter impacto. Vai. Tô olhando aí pra câmera. Neste ano, foi oferecida no primeiro. E aí, você não conseguiu? E aí, eu tive que trancar, achei que nunca faria isso e ano que vem, formatura. A gente vai ser convidada? Não, todo mundo. Ah, Vou por chamar favor. 100 pessoas. Não, a gente precisa... Não, 100 não, 200. 100 pessoas é pouco perto da sua rede de contatos, relacionamentos e conexões. E como que você traça esses objetivos como empresária? Voltando no assunto. É porque, gente, eu e a Reis, assim, a gente começa falando da vida íntegra de uma pessoa e a gente acaba indo pra balada juntas, assim, no final da noite. Isso. Mas como que você traça esses objetivos, né? Eles são focados em financeiros, pessoais, de carreira. Você faz isso todo ano, você renova eles, porque eu sou libriana, né? Sou meio louca. Então, um dia eu quero o mundo, no dia seguinte eu quero ser hippie. Quero ir morar sozinha, abandonar os filhos e o marido. Não. Eu faço uma listinha de coisas, né? A primeira coisa que eu fiz foi primeiro na carreira. Quem que eu queria ser, o que eu queria fazer, como eu queria me comunicar. Eu, durante esse tempo, né, pandemia, eu fiz um curso do Jorge Greenberg, não sei. Greenberg. E ele... É que você é francesa. Nossa, se tiver cortes, isso aqui você vai ser rindo. E ele... Era um curso chamado Encontre Sua Voz. Que eu participei de um sorteio e ganhei. Nunca tinha ganhado nada na minha vida. Foi a primeira vez que eu ganhei. Pra não dizer que eu nunca ganhei nada, eu ganhei uma corrida no bombeiro, sabe? Tipo, no carro de bombeiro na escola. Eu ganhei, nunca fui. Muito bom. E aí eu ganhei esse curso. E lá falava muito sobre isso. Sobre o que você quer ser, qual que é a sua voz, o que você quer comunicar. E aí eu pensei muito sobre isso. E a primeira coisa foi materializar quais seriam, né? Como seria essa minha carreira? E uma das grandes inspirações para mim foi a Camila Coutinho, né? Ver como ela começou e hoje onde ela tá. Junto com os maias e com os incas. Então, eu basicamente peguei... o primeiro ponto foi a carreira, né? E aí, dividindo isso com o Ti, né? Meu mentor favorito, ele introduziu o segundo passo, que seria qual que era a imagem que eu queria trazer? Qual que seria a minha imagem, né? O que eu ia comunicar? A voz tem que falar a imagem também. Sim. E aí nós, pesquisando, colocamos assim no Pinterest, nunca vou esquecer.
mulher preta chique. E aí só aparecia, tipo, brancas e, tipo... Jura? Só assim, juro pra você. Hoje já mudou, porque a gente já... Botou a boca no botou a trombone. boca no trombone e é isso. Hoje você bota lá, mulher preta chique, aparece. Ai, amor! Brincadeira. Brincadeira não, brincadeira, é mas é verdade. Aparece mais pretas hoje. E... Segundo ponto. E depois foram sonhos mais ou menos que se realiza na carreira e se realiza no profissional. Por exemplo, ir a Paris em 2019 foi um sonho pessoal, mas muito profissional, porque eu, além de estar lá, eu fui ver as vitrines, eu fui entender como é que funcionava tudo, sabe? Como é que... a indústria. como é que eu diferenciava... um fast fashion de uma loja que tem lá o seu ponto na Quinta Alta Avenida, costura. sabe? Na alta costura. Eu fui olhar, o Thiago mandava assim, olha forro. Aí eu abria lá no meio da Que da legal. loja pra ver o forro, não sei o que. Lá. Então, meio que assim, foi dividido entre primeiro carreira, depois a imagem, depois o pessoal, que o pessoal, tadinha de mim, pessoal. Eu pego carona da carreira e vou, entendeu? E eu tenho as minhas listas, ainda tem muita coisa pra conquistar, assim. Pô, mas você tem 24, é que de verdade... Mas é que a minha geração é ansiosa, né? Não, eu acredito que, assim, a gente tá cada vez numa geração mais ansiosa, muito descartável. Uhum. Então, as pessoas querem tudo para ontem, a dificuldade da frustração. Então, quando eu converso com você, eu acho que o quanto a gente sempre se impressiona ao conversar com uma mulher de 24 anos, né? Um quarto da vida do futuro, se Deus quiser, um quarto, é a sua sabedoria, o quão você é coerente com as coisas que você fala. Porque não é de se esperar isso. Muitos dos jovens também sofrem com essa ansiedade, mas eles não têm o respaldo que você tem. E hoje você tem esse privilégio, que bom, né? De poder fazer uma terapia, de ter grandes mentores que te apoiam, de ter sua mãe super presente, que eu acho que isso... eu sempre falo que pai, mãe, avô, avó, não importa. Um responsável presente na sua vida que te dê amor e te ensine a construir a sua vida faz toda a diferença. É impressionante e para mim é inacreditável para mim você é bem Benjamin Button, assim, sabe? É inacreditável você ter 24 anos com tanta bagagem e tanta clareza no que você fala. E eu lembro que quando eu vi você chegando em Paris, a gente nem se falava muito ainda, mas eu torci, sabe, com você, parecia a final de Copa do Mundo, e eu me emocionei real, de chorar, porque eu falei, Cacilda. E eu também lembro de quando eu cheguei em Paris, eu fui correndo ver a torre. E à noite, só que ela não estava iluminada, eu fiquei pé da vida quando eu fui. Mas quando eu fui, eu fiz, eu lembro... Thiago, gente, eu vou falar 10 vezes do Thiago aqui, assim. Mas é pra falar mesmo, ele é um cara que te inspira. Ele é uma pessoa que tá comigo, assim, eu falo pra ele, assim, cuidado, viu? Porque às vezes ele foi, né, briga de amigos, né? Fala, cuidado, viu? Namorados vão, mas os amigos sempre ficam escorpiando. Cuidado que eu vou estar aqui, assim, mesmo. Sempre, pra sempre, não adianta. Ele falou assim... Eu lembro que numa das nossas brigas, ele falou assim, a gente não fez pacto de sangue. A gente pode parar. Algum dia, se você não quiser mais a minha ajuda, se não quiser, né? Tipo, pode, cada um segue seu... Eu falei assim, meu filho, eu fiz sim. Você que não sabe. Você que não tá sabe. Amarrado. Tá amarrado aqui. Porque ele também parece ser um cara com uma super sabedoria. Eu acho muito legal. E ele tem um olhar... muito empresarial, de conseguir identificar uma mulher. Isso eu acho muito legal, sabe? Ele apoiar uma mulher no crescimento dela, ainda mais uma mulher preta. A gente sabe que no mundo das redes sociais, isso era raríssimo. Hoje em dia, graças a Deus, cada vez é mais comum, mas, pô, quando você começou, ainda mais com marcas tão luxuosas, sabe? Que era igual as mulheres mais gordas fazerem campanha de lingerie. Pô, hoje estão todas. Sim, super. Antigamente não tinha isso. Então, as marcas precisam... Eu falei isso outro dia num podcast. As marcas que não se adequarem às grandes representatividades, diversidades de público,
Não que elas precisem falar especificamente com cada uma, mas elas têm que atender e abraçar todas. Elas vão sumir. As marcas que não fizerem isso vão sumir, elas não têm mais essa chance, sabe? Não, e eu acho isso ótimo. Às vezes não precisa falar com todas as letras, mas só se você inclui, já você tá falando muitas coisas. Com certeza. Não, e você tá mostrando que... Existir já é um acolhimento. Já é um acolhimento. Eu tô aqui, já é. Né? É isso. Coisa que eu nunca passei, por exemplo. E é o que eu sempre falo. É fácil a gente falar, ai não, mas a marca vai, sabe por quê? Porque eu sempre fui vista. Então, quando a gente vê que nossas amigas estão sendo vistas e não dependem da gente, fala, mas que a gente precisa estar lá em cima. E você, Reis, tem um mega papel nisso. Você inspira muita mulher, Reis. É incrível, assim, ver o quanto você... quase uma menina, né? 24 anos, é nova. E você traz um legado já na vida que faz com que nós, mulheres, a gente olhe e fale, putz, eu tenho muito ainda para aprender e crescer. É muito bacana. Vamos falar um pouco de conteúdo? Vamos. Isso, assim, eu sou suspeita, mas você é uma grande criadora de conteúdo, real, oficial. E a gente acompanha cada vez mais a briga, a disputa por novos conteúdos e novos criadores de conteúdo. Eu fiz um curso há 2 anos, eu falo isso praticamente em todos os podcasts que eu participo, que eu fui péssima, tá? Mas algumas coisas eu aprendi nesse curso. Eu tô tipo você com o TCC. Mas o meu curso era na Colômbia, sobre marketing digital. Eu fazendo curso, trancada em casa, o meu pai. Era isso, eu tava trancada em casa fazendo curso. Eu achei que você foi pra Colômbia. Não, amor, só se for pra rua, Colômbia. Imagina que eu tenho tempo disso. Eu tenho filho pra sustentar, boca pra dar de comer. Mas brincadeiras à parte, eu aprendi muitas coisas nesse curso, foi muito desafiador, eu fui super mal. E aí, eles estavam explicando nesse curso a pirâmide da criação de conteúdo. E que isso 2 anos, né? Pode ser muito, provavelmente já mudou, mas 1% da população digital é o grande criador de conteúdo, 9% replica e refaz esse conteúdo e 90% são voyeurs, que é o meu caso. E eu até estava conversando com a Gabi Comazetto do TikTok e ela falou para mim, Beta, legal a teoria, entendo, mas, entretanto, todavia, o que é um criador de conteúdo, né, dentro dessa pesquisa do que eles estão falando? Porque, no fundo, todos nós geramos algum tipo de dado que é um conteúdo. Da onde que vem a sua... Reis, você é um gênio do conteúdo. Oh, meu Deus. Seu conteúdo entretém, o seu conteúdo, ele tem significado, propósito. Você assiste até o final. Você nem precisa colocar um call to action. Automaticamente a pessoa já fica extasiada. O seu conteúdo é replicado pelas marcas gigantes. Isso dá um orgulho e um tesão do caramba quando a gente assiste. Porque você fala, meu, que mulher foda. Desculpa o vocabulário. Se precisar, a produção, podem colocar um pi. Mas porque assim, de tirar o chapéu. De onde que vem essa criatividade? É sua? A sua mãe é assim também? Ou você lê muito, você estuda muito? Como que é essa rotina? Olha, eu antes fazia isso, mas sem tantos protocolos. Eu acho que antes era toda a bagagem que eu tinha na minha cabeça, e aí eu só fui, né, encontrei uma pessoa maravilhosa que é o Franklin para botar isso para fora. Depois encontrei outra pessoa maravilhosa que é a Bruna, então agora tem 2 pessoas que botam essas ideias para fora e são incríveis. Mas eu sempre fui uma pessoa, meu pai leonino, né? Então, meu pai queria que eu fizesse tudo e fosse a melhor, tadinho. Só não vou pegar o diploma esse ano, mas de resto eu tô entregando. Não, tô entregando. Então, ele sempre quis que eu fizesse de tudo, entendeu? Então, nessa escola, eu fazia tudo. Tudo que eu pudesse, eu me enfiava. Então, muita coisa do começo... Quando eu comecei a colocar isso pra fora, foi da minha bagagem. E até de coisas que eu sentia vontade de falar, sentia vontade de memória, sabe? Eu nunca vou me esquecer de um conteúdo que eu fiz pra Luísa Barcelos,
que foi com as bandejas da loja do Thiago, que eu lembro que quando ele fazia eventos, ele trazia aquelas bandejas e mais bandejas. E aí eu falei, por que não fingir que o sapato está sendo servido? E aí a ideia aconteceu, sabe? Eram sempre coisas assim, memórias, coisas que eu queria falar, coisas que eu sentia, ou às vezes a próprio tema da marca me dava alguma coisa que eu lembrava. E hoje são mais focados nos filmes que eu assisto, nas séries, nos musicais. Eu tô voltando a ler. Antes eu lia muito mais, agora eu tô um pouco enferrujada. Acho que o celular meio que tirou um bom tempo, me tirou um bom momento ali da leitura, então comecei a ler de novo. Mas antes eu faço basicamente, né? Eu recebo o briefing. E aí eu vou no Pinterest para ver umas imagens lá, fico rodando umas imagens. Vou assistir um filme, vou assistir uma peça, vou numa exposição. Inclusive, adoro as exposições do Miss. São bem visuais, assim, tem sempre uma coisinha. Então, aí eu vou fazendo aquele, sabe? Apanhado de vários lugares, de várias inspirações e faço meu conteúdo, assim. Basicamente é assim que funciona. E hoje tenho feito isso cada vez mais porque chega uma hora que acaba, né? A sua bagagem, você abre a mala, já não tem, só tem uma calcinha lá. Você fica, como é que eu vou fazer isso, né? E outra, a gente também acaba meio que entrando eu amo essa palavra, no modus operandi da indústria. Então, você acaba meio dependendo do briefing para criar. E aí foi uma segunda start que eu dei, assim, que eu tava já estafada de tanto fazer conteúdo. Chega o briefing, engessado. Chega o briefing, faz. Criativo, parabéns. Aí chega o briefing de novo, sabe? Quase Fordismo. E aí eu falei, não, eu preciso fazer conteúdos que me deem mais tesão do que isso. E aí foi quando eu falei assim, não, agora eu vou criar uma série específica só pra minha cabeça, sabe? Que aí os conteúdos... Isso me ajudou até a pensar nos conteúdos com briefing, né? De, sabe, oxigenar e às vezes, sabe, ir pra algum lugar e não gravar nada. O ócio criativo é tão delicioso, eu muito adoro. Importante. Então, assim, a minha cabeça funciona assim, com esses processos e às vezes loucuras mesmo. E como que foi o processo do metaverso? Você foi pioneira dentro do metaverso. Você se jogou no metaverso como poucas influenciadoras fizeram. Então, você estava já vendo esse movimento, essa movimentação, resolveu entrar e você saiu, você tá lá. Cadê o metaverso? Oi? Oi, tudo bem? Não, eu vi esse movimento do mercado mesmo. E já estava acompanhando algumas coisas, principalmente nos desfiles digitais que estavam acontecendo. E foi onde eu circulei assim, um print, tirei e mandei pro Franklin. Falei, nossa, amigo, queria muito fazer isso. Ele falou assim, mas isso aí é 3D. Mas dá pra gente fazer, né? Porque o Franklin nunca fala não, né? Nunca. Eu amo esse... No dia que ele me falou não, inclusive, eu falei, fica assim, ó. Eu devo estar muito louca. Tipo... E, gente, realmente, eu só quero os cortes da gente rindo. A gente vai rir muito. Por favor, eu só quero os cortes. Eu vou colocar, sabe aquele 1 minuto e meio do Instagram que você fala, sabe quem é minha convidada? Daí a gente não vai falar nada, vai ficar... Vamos postar compartilhado, vamos. porque... Gente, minha entrevista com a Reis foi maravilhosa, daí vai começar... Mas posso falar? Enfim. Pra mim, riso, sexo, esporte, tudo é terapêutico. Não, tudo é. São coisas que rir pra mim é o melhor, de verdade, é o melhor remédio da minha vida, é dar risada. Eu rio por tudo, quando eu tô nervosa, feliz, triste. Não, a gente tem uma coisa meio parecida, Temos. Uma vibração A gente mesmo... tem um humor ácido, né, assim, meio... Às vezes é meio goofy, meio pateta, mas às vezes é aquele humor sagaz. Quem entendeu, quem entendeu. Não entendeu, o problema é seu. Não tô nem aí. Segue a vida. É a vida que segue. Mas a gente, né? Compartilha do mesmo não, você tem mais que eu ainda. Ai, você tá mais horror. jovem também.
eu vi essa movimentação e falei assim, por que não criar uma boneca minha, né? Eu conversei com o Thiago falou assim, né, amiga, existem muitas outras coisas para você fazer ainda. Tem muita coisa para você crescer antes de você entrar no metaverso, antes de você lançar uma boneca, mas se você sente que você precisa fazer isso, se joga, né? E eu me joguei, realmente. Hoje, eu ainda tenho a minha boneca, né? Mas ainda é um produto muito caro, né? Ainda essa coisa de avatar, essa coisa de... Muito bem feito, muito né? bem feito, ainda é uma coisa muito cara. Então, eu tive que dar um tempo. Eu até retomei, né? Um momento ali no... Eu tive aula de inteligência artificial e outra que eu esqueci. Foi onde eu aprendi outras ferramentas. Então, assim, eu ainda tô lá. Ainda tá diversificando para ter certeza. Se você, assim, fixa os 2 pés lá, mas, de fato, você foi pioneira. Não, sim. Eu, com a quantidade de seguidor que eu tinha, eu falei assim, não, vamos ver. Porque muita coisa eu já tinha feito, né? Por que não fazer? Porque normalmente a gente espera isso de uma pessoa maior de seguidor. Aí eu falei assim, estamos aqui mesmo, né? Tô rica! E falando muito disso, até metaverso, o conteúdo, você diversifica. O TikTok não é uma rede social, né? O TikTok é uma plataforma de conteúdo. Eu diria até que o TikTok é concorrente do Netflix e não do Instagram. As pessoas, principalmente os jovens, fazem buscas no TikTok. Tipo, os jovens. Não, eu faço. Eu fiz. Eu tava em Nova York, eu pesquisei, o Thiago me falou por que eu não podia passar a mão em cachorro dos outros. Eu vi que você até fez um conteúdo disso, não fez? Eu fiquei lá pesquisando no TikTok, aí a Bruna falou assim, olha lá, ela tá pesquisando no TikTok, tipo... Me trata igual alienígena, né? Porque ela falou, eu nunca tinha visto. Eu falei, amiga, TikTok é maravilhoso. Tudo. E aí, ninguém me disse o porquê. Todo mundo falou que não podia. Eu nem sabia, mas eu não lembro. Mas não você pode, deu uma explicação. não passa. Mas voltando ao nosso assunto, TikTok é uma plataforma super de conteúdo. As pessoas pesquisam no TikTok, as pessoas passam horas e horas. E eu acho que, hoje em dia, todas as grandes plataformas e digital são concorrentes de todos, porque o que eles buscam é o tempo do usuário. E você, Reis Rodrigues, você sabe, você se apropria do nosso tempo de uma forma muito genuína, no bom sentido, eu tô falando de se apropria, né? Você nos prende no seu conteúdo. Como que você descreveria a diferença entre o conteúdo que você cria para o TikTok e para o Instagram, por exemplo, ou se eles são os mesmos, se você só replica, porque, amor, você parece uma máquina de criação. Não, eu não replico, eu comecei replicando, mas eu vi que não funciona, assim. Eu tenho essa mania, né? Eu venho da geração que já aparece com videomaker, maquiador, sabe? Tipo, 10 pessoas para fazer uma coisa só. Mas no TikTok isso não funciona. Eu descobri fazendo, assim... Funciona, quer dizer, funciona, mas com a linguagem que eu tenho lá não estava funcionando. E aí eu resolvi fazer de uma outra forma. Uma coisa que eu adoro fazer lá são daily vlogs. Eu me sinto muito mais livre no TikTok. A diferença do Instagram é que o Instagram eu já profissionalizei. O TikTok está em processo, então dá pra gente errar, né? No meu caso, ele já tá aí há muito tempo. Ele já ainda dá pra errar, ainda dá pra ter eu de coque deitada na minha cama, sabe? Não que eu não faça isso no Instagram, eu faço. Sim, mas a diferença, o Instagram acho que tem uma estética um pouco mais solicitada, né? Sim. De quem tá assistindo. Eu não uso mais filtro, né? Não, eu também não. E eu parei de usar porque isso tem mais de, sei lá, 1 ano e meio, 2. Fui pegar uns vídeos, eu amamentando o Francisco. Tem 2 anos exatamente, que foi em agosto, não do ano passado, do outro. E, Reis, eu só tinha vídeo daquela Sasha Soares. Eu com o nariz fino, olho claro, repuxada, com sardinha, às vezes amamentando o Francisco. E eu falei, que porcaria
que as maiores memórias, eu amamentando meu filho, São eu com a pareço Sasha. uma modelo Sasha Soul Art. E aí eu decidi, falei, não, eu vou estar com espinha, eu vou estar com ruga, tudo bem, eu não tô, porque eu tô precisando fazer meu botoxinho, mas como que é pra você quebrar esses paradigmas? Tipo, de onde vem esse empoderamento? Cara, Ou é natural? é natural, é meio, sabe, meio inconsciente, porque assim, quando eu resolvi, um dia eu acordei, eu fazia, né, desde, tinha 9, acho que 7 anos, quando eu fiz o meu primeiro alisamento. Ah, você chegou a fazer? Cheguei, fiquei até os meus 12 anos com cabelo liso. E aí, eu tinha por 2 coisas. Uma, que eu adorava cabelo liso, me sentia incrível, com cabelo até na bunda. Imagina, um pitoco, que, né, 7 anos é um pitoquinho. Era mais alta que eu. Não, e eu tinha mais cabelo do que tamanho, entendeu? E outra, porque eu não morava com a minha mãe, eu morava com meu pai, então alisar era mais fácil para eu cuidar, até porque ninguém ali, tipo, meu pai não tinha essa habilidade de... Minha mãe passava horas fazendo enroladinho assim no meu cabelo, e meu pai não tinha essa habilidade, enfim. E aí, quando eu fiz 12 anos, eu acordei, ascendente aquário, né? Toda culpa o signo, sim, e levo isso pra terapia. Eu acordei e falei assim, eu não quero mais alisar, vou deixar 1 ano ele crescer. Era, inclusive, uma época que ainda estava começando esse movimento de todas as crespas assumirem seus cabelos. Então, eu fiquei 1 ano, achei que ia estar enorme desse jeito aqui, e o cabelo só tinha crescido 1 dedo. E eu já estava no salão, falei, corta tudo, vai, corta. Cheguei em casa, minha mãe falou que estava horroroso, meu pai também. Aí todo mundo, minha tia, santa tia, olhou e falou assim, tá lindo, filha. Ah, que legal. Aí eu falei assim, olha, minha tia falou que tá lindo, então o Então tá. resto ninguém importa. Mas olha como você já era positiva. Não, é verdade, porque a gente costuma se apegar muito mais aos comentários negativos do Sim, que os sim. positivos. Não, isso eu não sou em todo tempo, não, Sim. tá? Se vocês mandarem assim, o cliente não aprovou, achou estranho o seu conteúdo, eu vou ficar triste, vou chorar. Já falei isso pra você. Você me contou já. Eu choro. Isso, com conteúdo eu tenho, porque é quase como se fosse um filho meu. Você demorou um tempão, né? Demorei ainda pra entender que não sou eu. Eles não estão falando de mim, estão falando do vídeo, que eu demorei horas pra fazer. E aí eu me apeguei com esse negócio da minha tia. Legal. E aí nisso, eu fiquei com isso na cabeça, né? O meu cabelo foi crescendo, eu fui aprendendo a cuidar dele, né? E fui me entendendo, né? Porque assim, eu sou uma mulher preta de pele clara. Uhum. Então, não necessariamente eu entendi a todo momento que eu era uma mulher preta. Isso foi acontecendo no percurso do meu caminho. E conforme foi acontecendo isso, eu fui incentivando outras pessoas, sabe? Do meu mundo ali. E aí na escola também, eu separei um dia, eu falei assim, eu criei eu amo, que eu adorava fazer eventos, né? Eu fiz um projeto que chamava Me Olhei e Me Amei, que era um projeto para todas as meninas da escola que queriam cuidar dos seus cabelos, assumir os cabelos cacheados e você crespos. que criou? Eu que criei. Eu falei com a diretora deixou um dia a gente pegar a biblioteca, aí eu fiz várias coisas. Eu falei, se ame, eu contei as minhas histórias. Nossa, um rebuliço. Que legal! E aí, depois disso, eu vi várias youtubers que eu gostava e gosto até hoje entrando nesse mundo de, tipo, vamos assumir nosso crespo e agora eu vou te ensinar como é que você cuida. Eu me sinto muito mais empoderada quando eu tô com o cabelo com volume. Entendi. Eu não sei, é algo meu. Eu me sinto mais mulherão, sabe? Quando eu tô com cabelo liso, eu me acho meio mirrada. Eu, quando comecei a trabalhar na loja do Thiago, eu prendi meu cabelo, né? Porque eu falei assim, vai que ele não gosta, não sei o quê. Eu fiquei, tipo, 1 mês... Não, 1 mês não. 2 semanas com o cabelo preso. E aí eu falei, tia... Aí ele, oi, eu posso vir com o meu cabelo de verdade? Aí ele olhou assim, como é seu cabelo de verdade? Eu falei assim, solto. Aí ele, pode, ué. Por que você não veio? Não entendi. E aí, quando eu vim, ele falou assim, agora sim, tipo... eu me sinto, quando eu e o volume somos outra pessoa. É lógico. Eu acho que todo mundo te empodera. Cabelo é algo, assim, quando ele ele mexe. Então, se ele tá com volume, se ele tá sem... Porque assim, meu trionda, que eu brinco, né, fico Shakira, me traz poder. Tem gente que não gosta, tem gente que fala, não gostei do cabelo ondulado, tá bom, ok, eu tô amando.
mas o de antes de ontem foi, tipo, Foi, fail, assim, eu errei, não acertei. Mas eu errei no modelo do modelador. Tem que ser só o fininho reto. O meu é, tipo, meio fálico, sabe? Entendi. Então, a ponta não enrola. Mas eu sempre admirei, né? E a forma como você cuida, e várias outras influenciadoras também, com cabelo mais liso. Tem um influenciador gringo, eu não sei se você já viu, que tem muitos cachos de olho verde. Não. Putz, ele cuida muito, ele passa babosa todo dia no cabelo, né? Lá vou eu tacar babosa no cabelo. Vocês inspiram muito, né? E eu acho que o mais legal das redes sociais é o quanto ela aproxima pessoas que são completamente distantes do que a gente sempre conviveu. Sim. E o quanto isso é legal. Eu brinco que um dia eu vou encontrar o Neymar e falar: Oi, Ney, como tá o Davi Luca? Nunca vi na vida. Nunca sei. Mas eu me aproximo. É a mesma coisa a Ivete Sangalo. Eu vou encontrar e falar: Mas seu filho arrasou ontem. Sabe assim? Porque a rede social tem esse poder, né? E você nos traz para sua vida de uma forma muito genuína e divertida. Eu já te falei isso, de uma maneira leve. O seu conteúdo é um conteúdo que outras muitas amigas nossas, influenciadoras, e até que não são amigas, mas são no mesmo meio, também trazem, que é com relevância, sabe? Vai mudar a nossa vida. Mas voltando até o TikTok, que a gente já faz. Já volto. Mas Vai. a gente um dia... 3 horas de podcast. Quanto tempo tá aí, produção? Tá dos 55. Bens a Deus. 55 tá Horas. bom ainda. Tô brincando. Não, do Lázaro Ramos deu 2 horas eu assisti, eu posso ir até 2 horas. Tá louca? Pode. Não, Tá o da... louca? É que daí as pessoas fragmentam, ninguém assiste no mesmo dia, né? O meu da Fabi Jus ficou 2 horas. A minha mãe falou: Roberta, tenha santa paciência que eu vou assistir Não, isso. mais 2 horas. Eu falo: mas mãe, você não precisa assistir tudo no mesmo dia. Assiste um pouco hoje, é igual seriado. Não, eu gosto de 2 horas, cara. Tranquilo. Dá pra fazer tanta coisa em 2 Dá. horas. Nossa. Mas, enfim, falando muito sobre o TikTok, essa criação de conteúdo, como que você se vê no futuro com as redes sociais? Por exemplo, LinkedIn. Eu não vejo muita influenciadora no LinkedIn. Por que vocês ainda não entraram? É assim, eu tô agora... Pensando aí. por que existe... porque não é tão visual, porque tem muito mais empresário... Olha, Porque é uma ferramenta de trabalho muito incrível. eu não sei, eu vou fazer o meu hoje. Aliás, eu acho que eu tenho. Mas eu não sabia nem o que era Lattes. Esses dias eu aprendi o que era Lattes. Você sabe o que é Lattes? Não. Tem que botar, sei lá, fazer É tipo a de bio. faculdade, Eu nem tenho Lattes. Mas não precisa ter. Não. Eu não Até lembro de hoje ter eu feito precisava isso. de LinkedIn. Aí você botou esse Porque eu acho que o triplex na minha LinkedIn, ele te aproxima muito das pessoas que comandam marcas, pessoas que não só... Eu não tô falando só sobre o ganhar dinheiro no Entendi. trabalho, mas te conecta com pessoas também muito diferentes. Por quê? Bem ou mal, os algoritmos das redes sociais, né, do Instagram, vão me aproximar de influenciadores de moda, de consumo, de comida, porque eu amo ver receita. Quando você vai para o LinkedIn, você começa a seguir o CEO de determinada empresa que escreve um textinho sobre a inflação. É uma visão completamente diferente da minha. Entendi. E eu acho que isso me encanta um pouco hoje. Sai um pouco do padrão que eu tô acostumada. E olha que eu não sou ativa, eu devia ser mais ativa no LinkedIn, escrever mais no LinkedIn. Aqui o tempo, né? A gente não tem tempo nem de ir no banheiro. Mas assim, eu sempre me pergunto, porque eu vejo a Anitta muito ativa. No LinkedIn? LinkedIn. Então vou entrar. Camila Coutinho, muitas vezes está ativa. É que ela já A Camila... ela já tá quase tocando a mão da Beyoncé. Ela tá ali, ó. Tá tipo assim, a mãozinha dela aqui. Ela é maravilhosa. Quase, tá quase. É uma entidade. E é engraçado porque ela é uma pessoa assim que... Ela é tipo você, sabe? De tipo... As pessoas estão lá, é a Beta, é a Camila Coutinho. Não. E aí eu fico assim, eu tenho fãs seus. Tem? Aí a pessoa, e aí a pessoa, aí eu falo assim, oi Beta. Aí eu abraço, oi Camila. Aí eu abraço, aí a pessoa fica tipo, você abraçou ela. A Camila é um fenômeno. A Camila foi pioneira e ela é uma mega empresária. E ela é é didática, ela é muito receptiva.
Vamos voltar pro TikTok? Vamos. Porque eu mudei pro LinkedIn, né? Mas assim, eu vou fazer o meu LinkedIn. É porque, sei lá, eu acho que eu não tive contato. Eu tenho ele, mas na época eu ainda estava no mundo acadêmico, eu ainda queria seguir a carreira de cientista social. Hoje eu só quero paz. Falando muito sobre cientista social, o que você observa de maior mudança entre as plataformas em relação à personalidade dos usuários? Assim, porque você deve dar uma analisada. Ou parou porque também não dá mais tempo? Então, eu analiso mais ou menos, sabe? Sabe, tipo, o psicólogo que você olha assim, e aí com certeza o psicólogo tá lá te observando, ele faz uma análise bem rapidamente e aquela... ignora. Não, ignora porque ele é seu amigo, sabe? Então, quando eu faço ali, porque não sei, para ser um cientista social, para chamar, para fazer alguma análise, você tem que trazer alguém, né? São vários pontos. Eu acho que a coisa mais engraçada no meu curso é porque você pode ter 10 visões da mesma coisa, segundo o autor que você puxa para essa conversa. Entendeu? Então, eu nunca fiz essa análise porque eu nunca pensei no autor que eu podia chamar para analisar. Para analisar. Não, o Facebook, assim, eu não uso muito. Eu também mas não você uso. sabe que as comunidades... São ótimas. Inclusive para pessoas mais velhas, são super agregadoras e desabafos. Eu tenho uma pessoa da minha família que, puxa vida, eu falo isso, não precisa falar nem na terapia, quiçá. Não, Quem não tem consciência. O meu namorado tem ele participa de uma comunidade que é de gente que tem enxaqueca. E, tipo, umas coisas Deve ter umas assim, dicas ótimas. Não, sim, e desabafos também profundos. Eu falo assim, gente, só foi... Meu namorado é mais velho, então eu falo assim, só gente... Mais velho, tem 30. Mais... Não, 30, eu tenho 24, ele tem 34. Mais velho. Pode ir embora. Corta, tira a Reis daqui, gente. Quem convidou? Não, mas assim, eu acho que tá tudo muito mesclado. Antes eu achava que o TikTok era uma plataforma... De jovens? De jovens, Você sabe mas qual que é o hoje público não que mais tem. cresce no TikTok? De 35 mais. Então. É o público que mais cresce no TikTok. É incrível, assim, o TikTok tá numa crescente em relação a esse conteúdo. E uma coisa que eu acho, você como cientista social talvez até concorde comigo. Eu acho que muitas pessoas 35 mais estão migrando para o TikTok de tanta artificialidade que alguns perfis trazem dentro do Instagram. Sim, sim. Então, é assim, eu não consigo mais me conectar e reconhecer. Eu tenho amigas minhas, conhecidas, né, na verdade. As amigas eu já teria falado. Que, puxa, elas se mexem tanto no rosto. E olha que eu faço tratamento estético. Ah, não, eu falo para as minhas amigas. Mas é um negócio... Se me perguntam, eu falo. Não, se perguntam sim, mas se não perguntar, eu fico bem da quieta. Mas eu tive uma que perguntou outro dia, você acha que eu ponho boca? Eu falei, não. Nem a pau. Porque não é que você precisa, né? Se a pessoa tem uma boca muito fina, enfim. Mas não é o caso. Mas é muito isso. Eu acho que... Bom, eu fiz a cirurgia da pálpebra, mas era... Ah, ela se levantou. Ah, tá. Achei que você queria falar alguma coisa. Eu fiz a cirurgia da pálpebra, porque mexia muito na minha autoestima. Mas era eu comigo mesma, as pessoas nem falavam nada. Eu sinto hoje que existe uma necessidade de uma padronização cada vez maior e de meninas jovens como você, sabe, Reis? Sim. É isso que mais me assusta. Tem um índice. Acho que o Brasil é um dos maiores... Do mundo em estética. Menos 18. Muito, muito grande. E eu acho que existe essa migração um pouco pro TikTok por conta disso. Das pessoas quererem coisas mais naturais e reais. Então, mas enfim, assim, isso não vi pesquisa nem nada, é um achismo meu. E como que você avalia o futuro das plataformas e redes sociais? E na sua vida? Assim, eu participo de várias coisas, assim, que as pessoas falam assim, o futuro de sei lá o quê. Qual que é o futuro da influência? Qual que é o futuro? O futuro eu não sei, gente. O futuro eu não sou... Sim, eu sei o caminho, eu sei o meu caminho que eu fiz e o caminho que eu quero fazer. E eu acho que o futuro é muito individual, né? Assim, não dá pra ter uma coisa 100% pra todo mundo.
Acho que depende da sua realidade, depende do que você quer fazer. Mas eu acredito que o meu futuro seria ser um pouco mais off. E as minhas ideias serem mais on, sabe? Mas, assim... De repente, você migrar para ser uma grande produtora de conteúdo. É, Ter uma grande produtora de conteúdo. É isso que eu assim, né? Oh! Tem que conversar. O meu sócio, Thiago Mendonça, ele vai querer... Ele é libriano, mas ele tem uma coisa em virgem. Então, ele quer o quê? Produto, né? E eu quero o quê? Outra empresa. O ideal. Quero outra empresa. Eu Fantasia. quero vender minhas ideias. Quero que sua agência chegue e fale assim, ai, Reis, a gente tá com uma marca aqui. Faz uma ideia aí pra gente. Pra usar outra pessoa, outra cara, outro, sabe? Não, mas eu gosto muito dessa... É algo que eu avalio muito. E eu sempre falo para as influenciadoras no geral, né? A importância de vocês se enxergarem como uma empresa e quais que são os próximos passos da empresa. Não é só faturar mais. Não é nem... nossa, foi muito bom. Eu vi outro dia uma palestra da Ana Paula Padrão. Uhum. Perguntaram para ela, qual legado você quer deixar? Ela falou, Deus me livre dessa responsabilidade de legado. Não, eu tô cumprindo meus objetivos aqui na Terra, nesse plano, não quero deixar legado nenhum. Não, essa sou eu. Eu sempre tenho vontade de responder isso. E a gente fica, né? Igual quando falam, qual é o seu propósito? Às vezes você fala, sei lá, hoje foi esse, mas talvez esse não seja meu propósito. E eu achei muito legal, porque ela foi super verdadeira. E eu acredito muito que as influenciadoras, como um todo, principalmente as que se enxergam como empresa, qual que é o próximo passo, né? E você traz isso do conteúdo. Eu acho sim, Reis, que por mais que você não queira essa responsabilidade, você já deixou um legado, um marco, pelo menos na minha vida. E eu sempre falo que impactando uma pessoa positivamente no dia, meu dia foi ótimo. E aí, vamos às 3 últimas perguntas que eu vou fazer para minha amada amiga. Quais perfis você se inspira? Muitos. Posso ter que falar todos? Não necessariamente, podem ser nomes, podem ser arrobas, ou você pode falar perfis que você gostaria que a gente chamasse para vir aqui. Tudo nessa minha resposta agora. La Robertita, tem 2 franceses que eu não sei, se eu falar agora vai ser errado, mas Young Employers, alguma coisa assim. Me inspiro na Camila Coutinho, me inspiro na Mica, me inspiro... Tá, tipo, rodando o tempo na minha cabeça. Mas são pessoas com muita personalidade, que nem na você, Luanda assim. Vieira. Maravilhosa. Na Luísa Brasil. Maravilhosa. A gente sempre fica meio que numa saia justa, né? Eu quero pegar todos os meus amigos. Peraí, arroba... fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Tem algum perfil que você acompanha diariamente, que é assim, aquele que você acorda e não pode faltar? Tem, mas agora eu já esqueci aquelas. Não assim, tem problema. Mas é tipo notícia, moda. Não, é mais amigas mesmo, sabe? Duda Riedel, é maravilhosa. Essa eu acompanho, querendo ou não querendo, que aparece lá, o Instagram bota a bolinha, assim, sabe? É porque você vê muito, né? Tenho mais uma pergunta e daí só uma coisa pra finalizar. A última pergunta é, que perfil você ainda não é e que você gostaria de ser? Da Camila Coutinho. E a minha última pergunta é, defina o seu perfil hoje. Em uma palavra. Em uma palavra? Tá, pode ser uma frase. Tá bom, vai, um parágrafo, tô zoando. Ó, louca. Não, meu perfil eu acho que é real. Ai, amei. É genuíno, é real. Ai, eu queria ficar aqui a noite inteira, só que eu ia abrir uma cerveja. Você ia morrer, mas eu ia abrir uma cerveja. Queria muito te agradecer. Não se esqueça o quanto você inspira, o quanto você inspira mulheres mais novas, mulheres da sua idade, mulheres mais velhas, homens, comunidades da beleza, comunidades da moda. Você tem um nicho que é único seu, você é criativa, você é feliz, é gostoso te assistir. A gente se sente dentro da sua casa. E conta com a gente para o que você precisar. Eu te agradeço do fundo do coração essa sua vinda para cá. E saiba que todas nós mulheres da FIS, a gente tem muito prazer em trabalhar com você e com sua genialidade. Obrigada, manda mais jobs.
Tá, com certeza. Obrigada, viu? Obrigada. E para vocês que estão assistindo, não percam o próximo episódio. Mandem aqui nos comentários mais dúvidas, sugestões. Sigam a Reis Rodrigues. Ela é maravilhosa. Ela tá em várias plataformas e, teoricamente, vai entrar no LinkedIn hoje. Ela só não tá no OnlyFans. Deixar claro Então, isso. assim, não. Mas Se eu sejam puder sempre... vender os meus vídeos lá, quem sabe? Quem né? sabe, dos pés. Ué. Enfim, sejam sempre mais que bem-vindos. A casa é de vocês. O perfil é nosso. E até a próxima. Um beijo. Tchau.